galera, gostaria de falar sobre essa polêmica que envolve o pastor Cláudio Duarte. Vou tomar como base o site Gospel Mais, que diz o seguinte: pregando em igreja católica, Cláudio Duarte condena a adoração a Maria e cria a ira dos devotos. Vou estar colocando o link dessa reportagem, o vídeo onde ele está numa igreja evangélica, dizendo que pregou numa igreja católica e que falou algumas coisas relacionadas a Maria. Eu vou ler alguns trechos dessa fala do pastor Cláudio Duarte para que nós possamos estar expressando a nossa opinião. Primeiro ponto seria o seguinte, isso o pastor Cláudio Duarte falando. Seria o seguinte, primeira parte, né? Vamos lá. Esses dias fui pregar em uma igreja católica e falei que os protestantes muitas vezes ignoram a importância de Maria. Como eu vou dizer que Maria foi uma mulher qualquer se ela foi a única mulher nessa terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamando de mãe? Introduziu o pastor. Aí segue. Dizer que ela foi qualquer uma? Não posso. Ninguém viveu o que essa mulher viveu. Agora dizer que ela é mãe de Deus? Aí eu falei lá mesmo. Por um simples princípio básico. Ninguém pode ser mãe de alguém que é mais velho, disse o pastor. Aí ele vai seguindo. Eu ainda falei, Maria não morreu virgem e não pecou por causa disso. Ela era casada com o Zé, não podia ter relacionamento sexual? Parece que desvaloriza a Maria. Aliás, eu acho que Maria era uma mulher tão bonita que quando José viu ela a primeira vez, sabe o que ele falou? Nossa Senhora, que mulher bonita! Às vezes eu penso que ele falou, afirmou, causando gargalhada na plateia, o que já não é novidade. Mas isso é da minha cabeça. Ó, pastor, o senhor falou isso lá? Falei. E eles fizeram o quê? A mesma coisa que vocês. Riram. Riram. E aí vai a minha crítica, ok? Eu sei que você pode concordar ou discordar, certo? Mas eu tenho que tecer aqui a minha opinião em relação à reportagem. Já está na hora de acabar com a palhaçada, com a risada, com a sátira, com a pilhéria, com a chocarrice nos púlpitos. Já está na hora. Pastor Cláudio Duarte tem conteúdo? Tem sim. Mas quando você se lembra do pastor Cláudio Duarte, o que vem à sua mente? Hein? Piada, chocarrice, brincadeira. Não é verdade? Se eu perguntar para você assim, qual foi a pregação do pastor Cláudio Duarte que marcou a sua vida? Você não vai saber me responder. Agora, se eu perguntar para você qual foi a piada que você ouviu do pastor Cláudio Duarte que você gargalhou de botar a mão na barriga e falar, meu Deus do céu. Eu creio que você deve citar uma, duas ou três por aí. Então eu sei que o pastor Cláudio Duarte não quer basear o seu ministério na gargalhada, na pilhéria, na risada, na brincadeira. Eu sei disso. Mas quando você fala de pastor Cláudio Duarte, o que você se lembra? Justamente das coisas que eu citei anteriormente. Então já está na hora de parar com isso. Não vou ser ignorante. Às vezes no momento da pregação, você, enfim, está contando alguma coisa cômica e as pessoas, evidentemente, vão rir. Não vejo problema em relação a isso. Agora, toda a pregação, todo o culto é pilhéria, é brincadeira, é sátira, é chocarriça, já está demais. Ok? Essa é a minha opinião e isso vale para o pastor Cláudio Duarte e para outros também aí, né? Como Lucinho Barreto e outros que usam desse recurso. Já está demais. Segundo ponto, foi o fato de ele pregar numa igreja católica e não ser ético. A meu ver, ele não foi ético. Porque se eu vou pregar na igreja católica e eu sei que existe uma divergência muito clara entre católicos e protestantes na questão que envolve Maria, eu não vou chegar lá e falar sobre Maria. Eu vou falar sobre qualquer outra situação ali. Eu vou pegar a Bíblia é farta de fatos, de personagens. Eu não vou falar de Maria, eu vou falar de outro personagem, de outro fato bíblico. Eu vou tentar evitar essa questão que envolve Maria, justamente para não causar constrangimento. Mas não, ele decidiu falar desse assunto melindroso que envolve Maria. E não só decidiu falar desse assunto, como falou desse assunto de forma cômica, brincando, fazendo piada. Aí o resultado não pode ser diferente. A comunidade católica ficou chateada, ficou indignada, e com razão. Ok? Agora, as coisas que ele falou aqui,
Eu concordo plenamente em relação a Maria. Concordo com tudo que ele falou aqui, né? Que Maria, ela não morreu virgem, ok? Isso daí, ao meu ver, é uma fábula católica, né? Que Maria não pode ser mãe de Deus, né? Isso daí, tudo isso eu concordo. É o ponto de vista evangélico protestante que eu concordo. Eu sou evangélico e protestante. Agora, eu realmente não concordei com a postura dele ir lá numa igreja católica, convidado por um padre, tocar nesses assuntos lá. Isso aí eu realmente não concordo, ok? Ele já pediu desculpas, né? Mas aí o pastor Cláudio Duarte, eu acho que ele, no caso, o pastor Cláudio Duarte, ele deveria pedir desculpa pela maneira como ele falou. Olha, eu brinquei demais, eu me excedi, mas pedir desculpa pela verdade do que ele falou, aí eu discordo, né? Porque o que ele falou aqui é simplesmente o pensamento da igreja evangélica em relação à questão que envolve a mariolatria. Agora, tudo existe tempo, lugar e modo, ok? Então, eu acho que ele não entendeu o tempo, o lugar e o modo. E aí acabou criando esse constrangimento entre evangélicos e católicos, infelizmente, ok? Bem, essa seria a minha opinião em relação a essa polêmica que envolve o pastor Cláudio Duarte. Quem sabe agora ele possa aí refletir, analisar se ele está se excedendo nas brincadeiras ou se ele deve continuar usando esse recurso, né? Talvez ele poderia refletir se ele está fazendo do recurso o ponto mais importante da sua pregação ou se não, se ele simplesmente está fazendo do recurso o recurso, né? Porque a importância do pregador é pregar a palavra. A gente pode ter vários recursos, né? A gente pode ter estilos diferentes, mas o estilo não pode sobrepor o conteúdo da palavra, não pode sobrepor a mensagem do Evangelho. Ok? Essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você quiser se inscrever no nosso canal, tem aí uma parte de inscrever. Se você clica, também clique na engrenagem, você estará recebendo os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.